Democratização na comunicação brasileira. A voz da comunidade. O reconhecimento. Então entendo que o canal comunitário ele tem um papel muito importante na nossa sociedade. Então não há possibilidade de haver cidades sem TV comunitária. Sem o canal comunitário, nós não temos como fazer com que o povo fale. O sistema público de comunicação depende dos canais universitários, dos canais comunitários, dos canais públicos e até mesmo dos canais estatais. Hoje somos mais de 45 emissoras espalhadas em todo o estado. O terceiro setor ganhou voz. A nossa luta conquistou o respeito das principais lideranças do nosso país. Isto é sinônimo de vitória. Isto é sinônimo de cidadania. Uma campanha ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, amigos esportistas e admiradores do programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Estamos começando mais um programa feito especialmente para você. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E gostaria de lembrar a todos, mais uma vez, que o nosso site está aberto para você se inscrever. Que o site é www.lcam.com.br e o nosso e-mail lcam@lcam.com.br. E está à sua disposição para nos mandar o seu pedido de participação, avisos de eventos, conquistas da sua modalidade esportiva e qualquer assunto relacionado ao esporte para o nosso programa. E como sempre, o nosso programa hoje está aqui com convidados ilustres de nossa região. Hoje, na modalidade de capoeira, aqui à minha direita, o professor Roberto, mais conhecido como professor Betinho. Olá, Betinho, obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite, para a gente estar representando aqui um pouco da nossa arte popular aí. Tá? Obrigadão a vocês aí. E nós temos muita novidade hoje, né? E temos surpresa também? Temos. Ah, já. E também, como sempre aqui, o nosso amigo aqui de bancada, o professor Carlos. Tudo bom, Carlos? Muita novidade hoje? Tem bastante novidade. É um prazer estar aqui novamente, viu, Amós? Ok. E aqui à minha esquerda, um outro convidado também ilustre aqui, também vai falar também sobre na modalidade de capoeira, que é o Cristiano. Cristiano, muito obrigado pela sua participação em nosso programa e esteja à vontade. Tudo bem? Barbosa, agradeço a participação, agradeço a todos os presentes e a gente vai falar já de uma novidade muito interessante, falando e valorizando a capoeira e vale a pena conferir, é uma novidade muito legal aqui para a Baixada Santista. Opa, então estamos ansiosos aí, né? E também nossos telespectadores. E como sempre aqui também a participação em nosso programa, o grande árbitro internacional, professor Wilson, e também o nosso tesoureiro, para você, é o cara do dinheiro. E olha, observe o novo look aí, tem uma sombrinha aí no novo look do professor Wilson. Tá tudo bem, professor Wilson? Olá. Tudo bem, agradeço a Deus mais esse programa. E agradecer também a presença de todos os convidados, como a presença do meu filho, que veio de Porto Seguro, e com a sua namorada. Opa! Obrigado, Wilson. É o Wilson Júnior, né? E também aí a sua namorada, vai sair daqui noiva, que é a Daniela. E também gostaria de agradecer a presença aqui do Marcos, do Fernando aqui também, que vieram acompanhando aqui o Betinho, o professor Betinho, e também acompanhando aqui o Cristiano, a Cristina e a Patrícia. Obrigado pela presença de todos aqui em nossos estúdios. E primeiramente aqui vamos te direcionar aqui ao professor Betinho. Vamos falar sobre a capoeira. Então, primeiramente, gostaria que o Betinho me falasse aí como foi o seu encontro com a capoeira, quando a conheceu, quando houve seu início. Eu comecei aos 10 anos. Meus irmãos iam jogar capoeira em Mongaguá, no antigo Itapuã, e sempre me levava para mim estar vendo eles jogar. Até despertou a vontade, o interesse, só que eles não deixavam porque naquela época a capoeira era jogada mesmo, né? Não querendo desmerecer hoje a evolução da capoeira, só que era mais valorizado do que hoje, né? Mas você está dizendo da questão daquela época de hoje. Que sentido? Que sentido? Violência,
era pouco cuidado? Não, que antigamente a capoeira era mais praticada, tinha mais valor. Hoje, ela cresceu, expandiu muito e estão deixando os valores de lado. Estão pensando mais no financeiro, né? No financeiro. E estão esquecendo que os fundamentos. Os fundamentos, esquecendo a cultura dela mesma. As raízes, vamos dizer assim. As raízes dela. Realmente, porque... Só que eu me lembro que quando eu falo com conhecimento pessoal, da questão, porque quando eu comecei a capoeira mais ou menos há 35 anos atrás, né? Há 35 anos atrás que eu comecei a capoeira, era um berimbau, quando se tinha, ou era um atabaque ou era um pandeiro. Ou senão, muitas vezes, era no LP, que era com o biscoitão, né? Que era aquele disco de vinil, não é isso? E muitas vezes tinha 10 berimbau numa roda. Hoje não, hoje o pessoal está seguindo os fundamentos, né? As raízes mesmo, né? Existe uma ordem, tanto na Angola. Fala aí para os nossos telespectadores sobre a sequência dos instrumentos na Angola. Na Angola, 3 berimbais, né? Gunga, médio, viola, 2 pandeiros, um agogô, um reco-reco e o atabaque. O pessoal sempre fica naquela jogada, que lado que fica o atabaque, né? Isso. Você fica na sua academia, porque eu já vi um grande mestre angoleiro dizer o seguinte: depende da academia. Se você quiser que fique do lado direito, do lado direito. Se quiser que fique do lado esquerdo, do lado esquerdo. É igual a mesma coisa que é o gunga, né? Que é o gunga que comanda a roda, o ritmo. Se você quiser que o gunga fique no meio, fica no meio. Se quiser que fique na ponta ou mais para o centro, isso aí depende da academia, né? Isso mesmo? Né? Isso é verdade. O importante é estar o número de instrumentos correto. O instrumento correto. E na regional? São um birimbau, né? E 2 pandeiros, né? Que chamam da charanga, né? Charanga. E essa charanga, quem usava muito o mestre Bimba quando ele fazia a apresentação nas ruas, né? Nas ruas, isso. Que aí tinha que, se fosse o caso, sair correndo, né? A atabaque era muito pesado. Mas agora, quando se tem atabaque, no caso, seria só um pandeiro, um atabaque e um berimbau. Isso. Muito bem. Tem convidado aí, pergunta ao nosso convidado, professor Wilson, professor Eu queria Carlos. aproveitar aqui para fazer uma pergunta, que como eu não sou muito... eu conheço a capoeira só por alto, né? E eu percebo que tem um ritmo mais forte, um ritmo mais lento, que é conforme a música, né? Explica um pouquinho pra gente como é que é esse sistema, que é a música que comanda o ritmo da capoeira. Tem a Angola, né, que é mais cadenciada, mais lento, um jogo que praticamente para nós falamos que é a capoeira mãe, né? Que é mais lento, cadenciada. E temos uma regional, que é já um ritmo mais acelerado e mais vigor, né? Mais ligeiro, rápido. E isso aí é o que circula aqui para nós aqui na Baixada, e nós somos capoeira, né? Se o berimbau tocou, nós jogamos. Pode ser Angola, instrumento grande, instrumento pequeno, conforme o ritmo. Como somos capoeira que nós não levamos nem a Angola, nem a regional, fazemos que o berimbau toca, o toque que ele tocar, como aqui embaixo tem uma tradição, capoeira joga, né? Aqui na verdade, até nos dois estilos, tanto regional como Angola, existe um pré-aquecimento, como qualquer modalidade esportiva, né? Então sempre se começa, né? Tanto é que na regional se começa com o quê? Com a benguela, né? Começa com a benguela, que é um ritmo mais devagarzinho, aí vai aquecendo, aí vai subindo, e aí passa realmente para a regional. E já na Angola também tem o Angola propriamente dita, né? E também tem a Angola mais corrida, né? Um pouquinho mais acelerada. E muitas vezes ele introduz até o instrumento grande e o instrumento pequeno, né? Que aí a pessoa fica mais à vontade na criatividade e na desenvoltura. E nos campeonatos, como é que funciona? Isso é resolvido antes do campeonato? Qual o ritmo que vai ser tocado? Qual a velocidade? No campeonato, pela federação, são a Angola, né? E o regional de Bimba, que são disputados, né? Na Angola, muitos falam que não concordam, angoleiros mesmo não concordam, a Angola está em competição. Mas já pela federação, que eles acham que para mostrar o fundamento, mostrar a capoeira Angola, eles colocam, e ela é jogada com mais técnica, né? Mostrando mais o seu desenvolvimento, a desenvoltura dentro, volume de jogo, o volume ali dentro do jogo, da hora. E o regional de Bimba é mais técnica também, né? Não pode ter muito contato, que antigamente havia muitos contatos, né? Havia campeonato que o cara não passava de 5 segundos já estava no chão e acabava por lockout, né? Hoje já houve essa evolução, a capoeira cresceu bastante, aí, graças a Deus, mas falta muito aí, né, para nós mesmos capoeiristas ter a noção do que
nós fazemos com a capoeira e valorizar mais o nosso trabalho. Betinho, eu queria que também você me falasse as graduações oficiais, tanto pela federação, no caso a federação estadual de cada estado, né? Aí temos a Confederação Brasileira de Capoeira, temos a Federação Internacional de Capoeira, e gostaria de saber quais são as graduações oficiais dessas entidades, hoje. Hoje, como na época que comecei, em 87, com o mestre da Bahia, ele tinha sua federação que carregava a Federação Baiana, que começava com um branco, né? Aí vinha um cinza, vinha um amarelo, aí depois já vinha um preto, aí do preto já passava por marrom, e do marrom vinha um vermelho. Isso aí com o mestre Joselito, que eu comecei com ele em 87, e segui essa federação. Aí mais adiante, conforme ele viajava muito. Mas hoje você ainda segue essa federação? Não. Hoje qual federação que você está seguindo? Hoje eu sigo a Federação do Estado de São Paulo. E qual é a graduação oficial da Federação do Estado de São Paulo? A FECAESP hoje, que ela representa aqui o Estado de São Paulo, são o verde, começa com a graduação verde, né, iniciante, aí vem o amarelo, o azul, aí vem verde, amarelo, verde, azul, isso, amarelo e azul, aí vem um formado, verde, né, amarelo e azul, não é isso? Formado, verde, amarelo e azul, aí o branco e verde, que é monitor, e vem o branco e amarelo, que é professor, branco e azul contramestre, e o mestre, né? E hoje também que eles incluíram aquele grão superior, que é os mestres, que tem mais de 30, 40 anos de capoeira, que tem vários mestres espalhados por aí, pelo mundo afora com a capoeira, e tem seu nome valorizado, que recebe esse lacre. Esse lacre também, eu só vi 2 aqui da Baixada Santista ter, que eu tive na época que a Confederação passou esses lacres, que foi o mestre Sombra e o mestre Bandeira aqui de baixo, que nós temos como oficial, que eu tive lá, presente, no dia que eles receberam, que receber esse lacre aí de grão-mestre. Para mim é os 2 que eu vi lá, e até hoje, como participo da federação, não vi mais nenhum daqui de baixo receber esse título como grão-mestre, né? E aproveitando aí o gancho aí, nessas graduações que você acabou de citar, também temos as graduações infantil, né? Que no caso, todas as graduações que ele acabou de citar, é introduzido cinza. Aí fica o verde e cinza, amarelo e cinza, azul e cinza, verde, amarelo e cinza, né? Que seriam as graduações infantis de até aos 15 anos de idade, se não estiver enganado. Não, é até os 13. Até os 13 agora? Até os 13 anos de idade. A federação sempre está mudando. Desde quando eu comecei na capoeira, 35 anos atrás, eram só 4 graduações. Eram 4 graduações, 4. Já chegava mestre, já. A pessoa entrava com calça preta, era considerada como escravo, então existiam umas regras. Aí foi mudando muito. Tem alguma pergunta, professor Wilson? Tenho. Betinho, quais os benefícios para a prática da capoeira? Os benefícios são muitos. Eu fiz meu artigo pela faculdade ano passado sobre o desenvolvimento da capoeira, desenvolvimento psicomotor da criança com a capoeira. E os recursos que eu posso afirmar e falar que foram os livros que eu estudei, pesquisei e fiz a respeito da capoeira, o benefício que ela dá é muitos. Tanto na autoestima da criança, até mesmo do jovem, até do idoso, tá? Ela estimula muito, dá flexibilidade, agilidade, dá uma noção de espaço, tempo também, então ela... Corpo, mente, né? Corpo, a mente dela, então ela dá inúmeros benefícios. E principalmente, no caso da criança, coordenação motora fina. Existe algum empecilho para praticar a capoeira? Eu acho que só a má vontade, porque até hoje eu trabalho já há 6 anos com crianças especiais na Praia Grande, no Colégio Anaí Navarro Trovão, sou voluntário, há 6 anos desenvolvo um trabalho lá, e o trabalho que eu desenvolvo lá, vejo cadeirante que treina capoeira comigo, tem toda a deficiência, e não tem empecilho nenhum para eles treinar. Até mesmo tem o meu aluno formado que está aí, o Fernando, que é o amendoim, ele também desenvolve um trabalho com a terceira idade na Praia Grande, e nós... Por nosso grupo lá dentro da cidade, que o trabalho que nós desenvolvemos hoje, não tem empecilho nenhum, só mesmo a falta de força de vontade de alguns, né? Betinho, você se formou em Educação Física recentemente, não foi? Formei. E você é contra ou a favor que o mestre de capoeira também se informe ou se forme? Veja bem, a minha pergunta é que se forme ou que se informe sobre a educação física num todo? Mas você vai me responder esta pergunta no próximo bloco, porque nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já já.
Fique ligado. A devastação dos mananciais e a poluição das reservas de água doce é mais grave do que você pensa e afeta sua vida muito mais do que você imagina. Participe da campanha Água para a Vida, Água para Todos, no WWF Brasil. Você faz a diferença. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Iniciando o segundo bloco, ficou uma pergunta no ar do primeiro bloco, não é isso? Que o professor Betinho irá responder sobre a questão da formação e informação do mestre da capoeira, juntamente com a educação física. A formação sempre é bom que você pega um conhecimento, né? Aprende a valorizar mais o seu trabalho e você pega como podemos dizer, noção como se trabalhar com o corpo, né? Porque você trabalhar com o corpo não é trabalhar com qualquer coisa. Então você tem uma experiência, tem uma noção, tem um estudo com uma formação, é bom. Só que a capoeira ela não precisa da qualificação, porque antigamente mestre Bimba recebeu o título como professor de educação física, instrutor de educação física, pelo mérito com ele trabalhar com a capoeira, e o mestre Senhorzinho também, no Rio de Janeiro, também foi graduado com esse título como professor de educação física, né? Só que hoje, que nem eu vejo que a capoeira, ela tem o seu valor, tem sua raiz. Pra mim, eu acho que não tem que ser mesmo, o cara tem que procurar um estudo, se informar, porque vai estar trabalhando com o corpo, né? E tem que saber as formas que você vai estar ali administrando as suas aulas. Você citou o mestre Bimba. O mestre Bimba era um autodidata, né? Ele procurava nas biografias aquilo que lhe interessava. Porque, na verdade, ele sabia que estava mexendo com o corpo, então ele precisava conhecer o corpo. Só que, muitas vezes, existem mestres de nada, não é verdade? Mas, Betinho, você fez uma observação no início do programa que tinha novidades a anunciar hoje. Quais são essas novidades? Isso, temos novidades sim, e é isso que vai falar da novidade para nós aqui, é o Cristiano. Então, mas antes, parece que o professor tem alguma pergunta aqui, o professor Betinho? Tem. Betinho, nós que praticamos o kickbox, nós temos um determinado tempo de graduação, de mudar de uma graduação para outra. O de vocês, qual o tempo, vamos supor, de instrutor para professor, por exemplo? De instrutor para professor, para mim assim, que cada grupo tem um sistema, cada mestre carrega um sistema. Para mim, eu acho que para instrutor, para professor, o capoeira tem que valorizar mais, mostrar trabalho, mostrar interesse com a capoeira, e o seu mestre está te acompanhando para te avaliar. Então, para mim, para o meu pessoal, eu acho que tem que ser assim, mas só que cada grupo, cada mestre trabalha de uma forma diferente. Que nem antigamente, para você trocar de graduação, era de 6 meses a 1 ano. Hoje, muitos grupos fazem até antes, para ter aluno, para estar, como eu falei no começo, por interesses de mercenários. Financeiro. Então eles fazem até antes. Mas já tem outros que trabalham como profissionalmente, que cumprem o seu horário de 6 meses a 1 ano, né? No meu grupo, eu cumpro sempre de 1 ano em ano, troca de graduação. Tá certo. Com meus alunos. Oficialmente, né? Pela Federação Paulista de Capoeira, é no mínimo 5 anos. O cara passar de monitor para instrutor, né? Esse é o tempo, é 5 anos. E o de monitor para professor também? Ou sim? Não, de monitor para professor é 5 anos. De aluno formado para monitor são 3 anos, né? E de aluno para aluno formado é mais ou menos 7 anos. Tá bom? E aí vai. Existem as datas, né, oficiais, no mínimo, pela federação. Mas agora vamos conversar aqui com o Cristiano. Eu quero saber, Cristiano, quem é você, quais são essas novidades. Vamos conversar agora. Como é que você está envolvido aí no mundo da capoeira? Bom, Barbosa, atualmente não sou um praticante assíduo da capoeira. Eu tive um primeiro contato com a capoeira no ano de 1996. Eu tive um contato com a Associação de Capoeira Ginga Brasil, em São Paulo. E 2 anos depois, em 98, eu fiz parte da Associação de Capoeira 13 de Maio com o mestre Luna.
onde conheci o Betinho. Naquela época ainda mais novo, ainda estava um pouquinho mais bonito, hoje tá desse jeito que a gente está vendo, né? Mas foi lá que eu tive o primeiro contato, tanto com o Betinho como com a capoeira, onde eu fiquei por mais ou menos aí 3 anos e meio, 4 anos praticando esporte. Pratiquei outras artes marciais também, fui praticante de jiu-jitsu, fui praticante de karatê Shotokan, com o professor da associação Aracaki, em Praia Grande. Então, sempre tive nesse meio de artes marciais. E hoje, a gente tem aí o intuito de trazer a informação e a formação dos nossos leitores, divulgando um esporte que é 100% nacional e que ele valoriza muito e remete muito às culturas e às raízes do nosso povo. A gente vê um esporte que cresceu, que se expandiu, mas ao mesmo tempo não teve uma espécie de administração para que esse crescimento chegasse de forma adequada. E a gente vê, com entrevistas com alguns mestres, com alguns grupos e associações de capoeira, a gente vê que a capoeira, por ser uma cultura muito nacional, ela está sendo perdida para o estrangeiro, por falta de valorização, por falta de comunicação, informação, e a gente vem com o intuito mesmo de trazer essa informação, não só da parte física, mas principalmente para o leitor, da parte cultural que a gente teve lá desde a época da escravidão, e de todo o sofrimento que aquele povo transformou numa arte, numa dança, numa cultura, numa forma de expressar felicidade. Mesmo preso, né, numa senzala, eles já procuravam uma forma de expressar o amor, de expressar a felicidade para os filhos que nasciam escravos, e tornaram hoje um esporte uma forma de você ter condicionamento físico, de você ter alegria e de você poder conhecer um pouco mais da nossa raiz, da nossa história. E esse projeto aí, dessa divulgação desse trabalho, essa ideia foi só sua ou foi uma ideia assim de um grupo, ou de uma associação, de um amigo, ou sua mesmo, partiu só de você? Não, eu confesso que essa ideia aqui na Baixada, a gente teve... Foi a criação que na verdade foi a criação de um veículo de comunicação que pudesse contar um pouco mais de história, de cultura local. E aí, por conhecer o Betinho, por saber de toda a história dele na capoeira, a gente acabou unindo 2 ferramentas. Uma forma de veicular informação às pessoas e uma forma também de divulgar esse esporte bonito que remete a uma cultura não só local, mas uma cultura nacional. Então a gente conversou, tem mais ou menos 1 ano aí que a gente está batendo papo, a gente está se reunindo, adquirindo material, adquirindo experiências, fazendo entrevistas, conversando com outros mestres, com outras associações, para poder chegar e consolidar um trabalho que esse mês vai estar trazendo novidade para a Baixada Santista. E vocês têm um site, um blog, um Twitter? Nós temos um blog. Endereço? Pode citar. Pode citar? Que vai estar aparecendo aí no GC. Legal. O endereço do nosso blog é o www.avozdocapoeira.esporteblog.com.br. Tá? O site ainda está em construção. E a gente está aí divulgando todos os materiais inicialmente no blog, e já nessa primeira edição a gente vai ter um conteúdo muito legal, uma entrevista exclusiva com o Mestre Bahia em Santos, alguns grupos, alguns atletas em destaque, vai ser uma coisa muito legal, vale a pena. A Voz do Capoeira é direcionada somente mesmo ao capoeira, então o carro-chefe e o principal é a capoeira, não se pode entrar outra arte, outra luta marcial não, é só capoeira mesmo? Vai comentar sobre a capoeira? Olha, nós vamos, hoje eu posso dizer que o foco e o carro-chefe do jornal seria a arte marcial, a capoeira. A gente valoriza muito a arte marcial, não só como a prática de esporte, mas sim como o ensinamento de cultura, o ensinamento de história. Inicialmente nós temos esse trabalho desenvolvendo a Voz do Capoeira, trabalhando com somente a capoeira, mas temos espaço no jornal para futuramente estar colocando alguma coluna, alguma mensagem de outras modalidades também de esporte. Seria interessante, né? Porque no caso seria uma união, uma interação com outras modalidades, não é isso? Sem dúvida. Que aí, no caso, seria da nossa região também. E a respeito dos patrocinadores, como é que está essa questão patrocinador? Olha, inicialmente a gente não tem nenhum patrocinador, a gente vê aí... Está à procura, então está aí aberto. A gente está à procura. É muito legal até falar no cenário de arte marcial, a gente vê o próprio MMA, que é as artes marciais mistas, que envolve várias artes, inclusive a capoeira, e a gente vê num top aí de 30 melhores lutadores, 8, 9 brasileiros, e de 10 cinturões nós temos 3, 4 detentores de cinturão. Então a arte marcial, ela aqui no Brasil ainda não é tão valorizada como deveria ser. E falando da capoeira também, a gente tem uma cultura nacional, a gente tem uma raiz nossa,
e a gente não valoriza nem o esporte, nem a nossa tradição. Então, apoio, a gente com certeza a gente está aberto a receber apoio, parcerias, informações, material que a gente tiver disponível também para poder estar abrindo a sua academia, para a gente poder conhecer, entrevistar, ter um pouco mais de história sobre a capoeira. A gente está aberto a outras artes marciais também, nós estamos aí abertos a divulgar mesmo o conhecimento. Professor Wilson, professor Carlos, perguntas? Cristiano, essa falta de divulgação não seria o problema do patrocínio, não? Olha, professor Wilson, eu acredito que muito seria por falta de incentivo, tá? Tanto incentivo de instituições que não valorizam o esporte. A capoeira, ela teve uma passagem, ela teve uma transição de crescimento muito grande, ela cresceu rapidamente, ela foi exportada, vamos dizer que ela foi vendida para o estrangeiro, e cresceu muito rápido e ninguém administrou esse crescimento. Então hoje a gente não tem numa escola a formação das crianças lá como uma aula complementar à capoeira, como uma atividade física, e no próprio cenário de artes marciais a gente vê que falta um pouco de apoio, de estrutura para o profissional chegar. A gente teve não é só a capoeira não, o kickbox também, o próprio jiu-jitsu, né, Barbosa? Todas as artes marciais, às vezes são colocadas de lado, porque muitas vezes o órgão público acha que a modalidade luta é violenta para se passar, né? E é pelo contrário, né? E pelo contrário, a luta marcial, ela disciplina o atleta. Ela faz foi citada aqui uma solicitação de um CT aqui para Cubatão, porque nessas outras cidades aí em volta, Itanhaém, Bauru, entendeu? Tem um CT, eu solicitei um CT aqui, falaram que não era viável, entendeu? Vai fazer infelizmente a gente vê que o esporte hoje no Brasil, é até um pouco triste falar, mas o único esporte valorizado, eu como lutador e já pratiquei outras modalidades como vôlei, como tênis, a gente vê que o único esporte bem valorizado aqui ainda são o par de chuteira que carrega aí a tela da televisão e mesmo o futebol feminino hoje, falando já de futebol, o futebol feminino, que é um futebol que está trazendo tanto prestígio para o Brasil, também não é valorizado. Então a gente precisa mesmo que apoios e patrocinadores olhem para o esporte antes que a gente perca, porque a gente vê a família Gracie como no jiu-jitsu, a gente vê grandes capoeiristas hoje dando toda a sua informação, transmitindo todo o seu ensinamento, sua cultura fora do Brasil. E é isso que eu ia citar. Está todo mundo indo para fora, os grandes capoeiristas estão sendo exportados, estão indo para fora. E vai acabar chegando naquela velha história. Preparando, né? O pessoal lá. O pessoal de fora vai estar muito mais preparado que nós aqui. Mas acho que na hora que ficar bom a gente compra deles. Exatamente, aí vamos comprar em inglês, porque o Brasil tem essa mania, né? Se tiver escrito em inglês, é bom. Não é verdade? Se tiver um rótulo bonito, né, com uma boa imagem, um nome americano. Exatamente. Mas, Cristiano, eu vi que no seu, já teve o primeiro exemplar, não é isso? O primeiro exemplar ele sai agora dia 22 de março. Vai ser mensal, quinzenal, semanal? Não, a gente tem essa primeira edição mensal, tá? Que vai ser aí a estreia do jornal. E posteriormente, no mês de abril, a gente vai estar rodando com 2 edições quinzenal e no mês de maio com 4 edições semanal. Esse da primeira edição aí, eu quero que vocês tragam aqui para ser mostrado aqui, hein? A primeira edição, eu quero ser mostrado aqui, hein? Fazemos questão de mostrar aqui em primeira mão. Queremos fazer a inauguração dessa primeira edição aqui, não é isso não, senhor professor Wilson, né, Carlos? Trazer essa primeira edição aqui para mostrar aqui para nós telespectadores, porque na verdade é interessante, porque vai ser um veículo a mais de comunicação que vai informar, né? Muitas vezes fala assim, o mestre não vai ter interesse, mas o aluno, aquele que está começando agora, ele tem interesse em saber o que está acontecendo na nossa região dentro da modalidade, não é mais ou menos isso? É isso aí, a capoeira é meio carente de informações desse tipo. Você vê muito de MMA, né, essas coisas que estão mais no top, Muay Thai, mas a capoeira, apesar de ser brasileira, genuína, não tem esse espaço que as outras artes marciais têm. Sem dúvida. Sem dúvida. Professor Betinho, faça suas considerações finais do programa, que o tempo nosso é curto, mas vocês vão voltar aqui em março para mostrar a primeira edição e a gente faz uma nova entrevista, ok? Com certeza. Com certeza. Então faça suas considerações finais. Agradecer. E obrigado pela sua participação. Obrigado, Barbosa. Obrigado, professor Wilson. Obrigado aqui o nosso colega também do lado aqui, tá? E agradecer aos meus alunos que estão ali, vieram hoje também aí junto comigo. A Cris também ali, que é minha esposa, tá? E a todos aí que tá apreciando aí esse canal aí,
e ao esporte, né? Ok, obrigado, Betinho. E espero você aqui em março para apresentar a primeira edição da Voz do Capoeira. E gostaria também de ouvir aqui as considerações finais do Cristiano. E obrigado pela sua participação nesse programa. É um prazer ter participado desse bate-papo, foi uma experiência muito gostosa pra gente. Com certeza em março essa primeira edição vai ser de primeira mão aqui com o Ligado no Esporte. E eu queria agradecer ao professor Wilson, ao professor Carlos, a você Barbosa, por esse espaço cedido e pra gente realmente agradecer a quem está vendo esse programa e ficar a mensagem, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está em um processo de constante evolução e a informação nada mais é do que a formação de futuras personalidades, futuras... Ok. Nós te agradecemos ao Cristiano, ao professor Betinho, espero vocês em março e nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já já. Fique ligado. WWF Brasil, cuidando do meio ambiente. WWF Brasil, o Brasil é envolvente. WWF Brasil, a gente é consciente. O meio ambiente somos todos nós. Quem destrói o meio ambiente ajuda a multiplicar a fome e a miséria. WWF Brasil, conservando a vida, inclusive a sua. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte. Iniciando aqui o terceiro bloco, temos novos convidados aqui. Temos aqui à minha esquerda o professor Luciano, professor de Karatê. Muito obrigado pela sua presença, Luciano. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. E também temos aqui, como convidado do programa, o Ari, aluno do professor Luciano. Muito obrigado pela sua participação, Ari. Tá tudo bem? Tudo bem, sim. Ok, vamos conversando aqui com o professor Luciano. Professor Luciano, hoje professor de Karatê, a sua iniciação aconteceu com quantos anos mais ou menos? Eu comecei a praticar Karatê com 5 anos de idade. 5 anos de idade? Foi com qual professor? Eu comecei com o professor José André Ferreira. Ah, o mestre André? Sim, professor André. Me parece também, se você trouxe até uma foto aí, né, antiga, né, de 1982, mas não era você que estava com o André, era seu irmão, né? Meu irmão Cristiano. Era seu irmão que estava com... Isso. Ah, e você não trouxe uma foto quando você iniciou no Karatê naquela época com o André, não? Não, porque naquela época a gente nós tínhamos tanto cuidado como hoje, né, em tecnologia, hoje temos TV câmera digital, temos como guardar mais documentos no YouTube hoje, né, então naquela época eu não estava tanto com isso, né, naquela época, né. Ah, muito bem. E hoje você está com um projeto lá no Centro Esportivo Armando Cunha, no Casqueiro, é isso mesmo? Sim, sim. O projeto ele está acontecendo no Centro Esportivo Armando Cunha, foi um trabalho voluntário, né? A Prefeitura veio um espaço para nós, para fazer esse trabalho, e juntamente com que o senhor me ajudou a orientar o espaço lá, agradeço muito aqui a sua ajuda, que o espaço praticamente era do senhor, o senhor me deu um horário. Você, né, a sua pessoa, foi senhor assim, já está me envelhecendo, tem quase... Não, senhor, sim, senhor, é respeito, é respeito. Né? Senhor, é respeito, não é velhice não. Mas nós temos quase a mesma idade, professor Wilson. No nosso caso, né? A nossa diferença é muito grande. A nossa diferença é grande. Mas, Luciano, esse projeto teve início, acho que o ano passado, não é isso? Isso sim. Na verdade, o projeto ele surgiu em agosto, né? Agosto do ano passado. E ele surgiu através de uma pequena ideia que eu conversei. Na verdade, foi que eu tive um amigo chamado Alain, amigo meu, né, que me incentivou a voltar a treinar, que a gente pode treinar há muito tempo, e quando eu voltei a treinar, eu falei, Luciano, vamos começar alguma coisa e tal, e eu falei, posso fazer alguma coisa pelo Karatê de Cubatão, e foi a ideia que surgiu. Professor Wilson, tem uma pergunta ao nosso convidado? Tenho para o Luciano. Luciano, se eu aprender os primeiros kata em menos tempo, eu passo de faixa mais rápido? Então, professor Wilson, o Karatê ele tem todo um aprendizado, né? Um tempo faixa de geralmente de 6 meses, na primeira faixa, da branca para amarela. Se o atleta ele tiver bom desenvolvimento, não só aprender os movimentos, e sim se a pessoa disciplinada, direcionada para a arte marcial, tiver bem aprendizado bem certinho, com certeza daria uma chance para ele estar fazendo a prova de exame, com certeza, fora do tempo. Tá certo. Professor Carlos, tem uma pergunta ao nosso convidado aqui, o professor Luciano? Eu queria aproveitar e perguntar aqui para o Ari, que é aluno do Luciano. Tá treinando faz tempo lá com ele, Ari? Tá gostando das aulas? Como é que é lá? Conta um pouco pra gente como é que é o projeto lá.
treinando com ele lá mais ou menos um mês e pouco. O projeto lá está sendo muito bem organizado lá. A gente está indo campeonatos aí. Estamos desenvolvendo aí um projeto legal. E eu quero que vá muito para frente o projeto. E é isso aí. Já saiu o calendário pro campeonato de Karatê 2011? Sim. O calendário 2011, graças a Deus que o Cubatão voltou a estar em ênfase, né? Principalmente no Goju Ryu, que é o CC André, né? Para o CC André. E vai acontecer aqui na nossa cidade, né? Agora em abril. Então nós teremos esse ano campeonato em Itanhaém, a etapa do Paulista. Teremos o campeonato Pan-Americano de Ibirapuera. Onde teremos participação do Alan, eu, outros atletas de Cubatão estarão participando desse Pan-Americano. Esse de Itanhaém já foi determinado o local? É lá no CT? Sim, será lá em Itanhaém, lá no CT de esporte treinamento. Isso mesmo. Com Bezerra? Isso mesmo. Ok. Isso mesmo. E aqui em Cubatão, quem vai coordenar aqui esse trabalho em Cubatão, esse campeonato? Então, esse campeonato está sendo feito com a Liga, o Atende Arte Marciais dando apoio para nós, eu do projeto, Karatê para Todos, né? Com o apoio também da Goju Ryu, da nossa federação da Goju, e com o apoio dessa Secretaria de Esportes, né? Que valorizou o espaço para a gente poder fazer o torneio. Que será lá no Armando Cunha mesmo? Isso, Armando Cunha será no dia 9 de abril. 9 de abril. Então vai estar na semana do aniversário em comemoração, aniversário da cidade. Da cidade. Vai fazer parte do calendário de comemorações? Sim, isso foi. Seria até bom passar isso, né? Através da Liga, a gente passar isso lá por meio de comunicação da prefeitura, que você faria parte das comemorações da semana do aniversário da cidade, que seria aniversário de emancipação política administrativa de Cubatão, né? É importante, porque eles lembram só do futebol, né? Tem que ter uma final de futebol no dia do aniversário da cidade, mas e os demais esportes, né? Tem que ter um espaço também. E nós sabemos que o CC André foi um ícone no Karatê Nacional, aonde eu posso dizer por mim, né? Me surpreendi que eu peguei uma rede social, né, que eu montei. Quando eu falei que era aluno do professor André, a rede social, assim, ela, como as pessoas falam, bombou de pessoas, né? Elogiando o projeto, da onde veio a minha raiz, quem era a pessoa. Então, quer dizer, a gente ter uma pessoa como referência, como o professor André na nossa cidade, ajudou muito e ajuda muito como ênfase, né? O André é uma referência no Karatê aqui na cidade, uma pessoa sem manchas em toda a sua carreira, né? É por isso que ele é muito lembrado, muito bem querido pelos praticantes de Karatê. O André foi pioneiro em todas as situações. Eu me lembro que ele foi pioneiro até mesmo nos ensinamentos de defesa pessoal, naquela época, para a vigilância da prefeitura. Todos os vigilantes da prefeitura tinham que fazer aula com o mestre André na época para aprender defesa pessoal. Quer dizer, isso é importante. Eu não sei se hoje, os vigilantes hoje, né, da prefeitura, ou até mesmo das empresas contratadas, fazem esse treinamento de defesa pessoal, que é importante se fazer, não é isso mesmo, professor Wilson? Claro que é. Porque muitas vezes você, por trabalhar desarmado, né, então você precisa ter uma defesa pessoal, nem que seja que tenha um preparo físico, né, para correr. Eu acho que naquela época os vigilantes acho que trabalhavam armados ainda. Naquela época trabalhavam armados e tinham um treinamento de defesa pessoal com o mestre André. Que bacana. Então, o que eu estava falando? Tá dando isso aqui, porque eu preparo para sair correndo? Exato. Mas é verdade, o atleta, eu penso assim, o atleta ele tem que estar preparado, né? Não, então, pra ação. Não, se for para correr, não precisa de defesa pessoal. Para toda ação tem uma reação. Então, a reação da pessoa tem que ser pelo menos para correr. Agora, a pessoa, se for aquela pessoa que fica estática, pronto. Mas em aulas de defesa pessoal também é frisado esse ponto. Sim. Que nem sempre é viável você reagir. Às vezes é mais viável você correr, claro. Invadir, verdade. Exatamente. Correr, ou até mesmo ficar estático. Hoje em dia não é bom correr não, que os caras... Hoje em dia não é bom correr não, que os caras estão atirando nas costas. Tá atirando nas costas. Tá, é melhor ficar parado. Pode ser confundido até pela polícia que está chegando. Desculpa, claro. Aí é brincadeira, né? Logicamente. Não é verdade, é verdade mesmo. Então, mas é um caso. Mas voltando aqui ao professor Luciano. Professor Luciano, a administração das suas aulas lá no Centro Esportivo Jean de Casqueiro acontece quais dias da semana e horário? Então, são terças e quintas,
Das 19 às 20 e 15 são crianças entre 4 anos a 14 anos, quer dizer, crianças e adolescentes, né? E a partir de 8 e 15 até 9 e 20 já são adolescentes e adultos, né? E o trabalho tem sido feito com bastante árduo. A gente conseguiu, como posso dizer para você, né? Para você, que falou para enfatizar você, não pode chamar de senhor, que é um cara novo, né? Lógico. Então, ele falou, nós fomos para Taboão da Serra com um mês e nós fomos homenageados lá. Fiquei muito feliz porque conseguimos resultados expressivos, porque tudo iniciante, né? Todos eram iniciantes. Então, fiquei muito feliz porque a gente chegava num lugar onde ninguém conhecia, né? Nós éramos convidados do local, de Cubatão. E eu posso falar que quando eu era menino, eu presenciei, quando o pessoal falava Cubatão em qualquer esporte, todos tremiam. Em qualquer lugar. Falava Cubatão. O pessoal tremia. Então, eu acho que... Mas tremia o quê? Por respeito? Respeito. Porque eu acho que hoje em dia é o que eu quero tentar buscar. Não eu, né? Lógico. Todos nós do esporte, eu acho que devemos tentar buscar esse objetivo de fazer com que as pessoas hoje respeitem a história da nossa cidade. Eu acho que o esporte nosso, em qualquer esporte na Baixada, nós somos muito fortes, nós temos um material humano muito bom. O que falta é incentivo. O que falta é uma estrutura no próprio município para poder acolher os atletas. Que acabam saindo daqui para ir para outras cidades, porque não tem condições de ir. Luciano, porque nós não cortando o seu papo, mas nós levamos 10 atletas no campeonato agora, trouxemos 7 medalhas, entendeu? E esforço nosso próprio, entendeu? Ninguém patrocinou nem nada. Um torneio de estreantes também, como entendeu? Você acabou de falar que os seus foram para um torneio de estreantes. Não, toma-se nota que o ano passado, eu vou citar isso, o ano passado o Cubatão subiu para a primeira divisão, graças ao vice-campeonato de várias modalidades, ou campeonato, né, ganhando o campeonato de várias modalidades aqui do nosso município. Por exemplo, a minha modalidade mesmo foi vice-campeã, só que você vê, a injeção de apoio muitas vezes é apenas estrutural. Né? Mas muitas vezes o atleta não precisa só do ambiente, precisa também ser remunerado. Existe a questão do uniforme, dos equipamentos, existe até a preparação para fora, né? Que seria o transporte. Então, eu acho que se torna difícil. Eu só estou citando isso porque também eu sei que é difícil, porque a nossa Secretaria de Esporte Cubatão, se eu não estiver enganado, ano passado chegou em torno de 4 milhões de orçamento, né? Sendo que o ano passado mesmo, São Caetano, né? Parece que tinha gastado em torno de 5 milhões. 13 milhões só nos Jogos Abertos. Exatamente, 13 milhões só nos Jogos Abertos. 3 vezes mais do que o orçamento do município. O orçamento do município para a de esporte. Então, eu acho que muitas vezes existe essa coisa assim louca. Por exemplo, você vê a educação, que é importante, tem 25% do orçamento, né? E a saúde tem 15%. Eu acho que muitas vezes tem que saber, deveria ter vamos dizer assim, uma união e poder também a educação de uma certa forma, se estiver sobrando verba, né, fazer com que esse dinheiro se direcionasse ao quê? Aos treinamentos dos atletas. Porque, na verdade, o esporte é uma continuidade. As Olimpíadas dos bairros, né? Falando em Olimpíada, até mesmo preparar os atletas para almejar até mesmo uma vaga nas Olimpíadas que será no Brasil em 2016, não é isso? E se você vê aí, tem cidades que já estão lá na frente, no caso do São Caetano. Não é isso mesmo, Luciano? Eu acho que o importante de nós estarmos regastando tudo isso, eu fico até friso novamente, é resgatar o estilo do CC José André Ferreira, que era um praticante do estilo Shorin-ryu. Aí foi ao Japão e retornou com o estilo Goju-ryu. Então, hoje eu carrego o estilo Goju-ryu junto com o professor João Cruz, também é Goju-ryu, outro segmento é Goju, mas é Goju. E eu acredito que vamos fazer com que o Karatê tenha uma boa evolução lá na nossa cidade. Certo que existe a Shorin-ryu, a Shotokan e a Goju, não é isso? A Goju é bem técnica, né? Principalmente, e é muito bonita até nos katas. Mas você vai me responder sobre os katas aí no próximo bloco. Porque nesse momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte. Tá. Fique ligado. Voltamos já já.
pode significar vida ou morte. Depende do que a gente faz com ela. Se a devastação de florestas e mananciais continuar, em breve, a água será mais valiosa e rara que o petróleo. E sem petróleo dá para viver. Sem água, não. Isso tem que mudar. Participe da campanha Água para a Vida, Água para Todos, do WWF Brasil. Você faz a diferença. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte. E iniciando aqui o quarto bloco, faremos a leitura dos e-mails aí pelo professor Wilson. Barbosa, temos vários e-mails e o primeiro é do Carlos Rocha, de São Paulo. Ele está parabenizando a equipe Adrenalina Fight, sem dizer a humildade deles também, da nossa equipe, ok? Ele tem um excelente exemplo como líder que é você, e sua arbitragem sem comentário, um dos melhores árbitros, ou se não for o melhor. Um grande abraço e um abraço a todos da equipe ligado no esporte. O Daniel de Botucatu, Wilson, nosso grande árbitro, meus parabéns pela sua equipe, tão disciplinada que são. Isto faz parte do seu ensinamento do dia a dia. Como árbitro nem se fala, continue assim com esse largo sorriso, pois em todos os campeonatos só se ouve falar, Wilson. Um abraço na equipe ligado no esporte. Álvaro de Bragança Paulista. Wilson, nosso grande árbitro. Meus parabéns. Continue sempre assim, com esse sorriso. Amigo, sonhar é sorrir. Essa é a melhor forma de ser feliz e você é uma delas. Parabéns por fazer parte da equipe ligado no esporte. E a Paula, do Baby Barione. Fiquei muito feliz em poder participar desse evento de estreantes e mais feliz de ver um excelente profissional como é você. Um dia quero ser igual a você. Um árbitro justo, coerente, enérgico, dócil. Tenho muito a aprender com você. Um grande abraço para a equipe do Ligado no Esporte. É isso aí. Um abraço a todos aqueles que nos estão mandando os e-mails aí. Obrigado e mande também sugestões, né, para melhorar o programa. Também pode mandar críticas aí também para estarmos melhorando. E também você pode estar se inscrevendo aqui também para participar em nosso programa. Né? Eu tenho uma crítica, tá? Tem uma crítica? Também pode mandar. O Daniel, é o seguinte, ele está pedindo para não ficar no nosso programa, que realmente ele tem razão, que a gente ficar trocando de microfone do apresentador para o entrevistado, ok? É Daniel o nome dele? Daniel, o problema é que a gente não tem patrocinador ainda. A gente se vira como pode aqui, né, Daniel? Estamos esperando ajuda aí de patrocinadores para o nosso programa, para vir melhorar, né, não somente a parte técnica, precisamos de equipamentos novos. Daniel. Então venha você aí nos ajudar patrocinando o nosso programa, será bem-vindo, mesmo porque você estará aparecendo aí nas televisões aqui do nosso município. Não é isso mesmo, professor Wilson? Positivo. Então vamos voltar aqui a conversa aqui com o nosso grande professor Luciano, não tão grande assim, né? Apenas os braços, o cara tem uns braços compridos, deve ter uma facilidade no caso de fazer um Seiken, né? Seiken Jordan, é isso mesmo, professor? Sim, ajuda bastante. Não, porque, não é verdade? Quando a pessoa é longilina, você tem a sua estrutura, o seu biotipo é longilino. Certo. Né? Então você tem essa facilidade no caso. Envergadura grande, né? Envergadura, por isso que eu estou falando, longilino. Não é isso? Porque tem então, não é verdade mesmo, professor? Não é isso mesmo? Tem essa facilidade? Sim. Ajuda bastante na hora de você estar num combate. Facilita bastante você ter uma movimentação, você consegue manter boa distância, os chutes ficam com mais facilidade. A boxe seria, hein, Barbosa? A boxe seria bom, hein? Fazer um assombreamento e tal. Nossa, mãe. É muito bom. Barbosa, eu vou fazer uma pergunta para o Luciano. Eu queria saber qual o estilo dele. Então, meu estilo é Goju-Ryu, né? É praticado pelo professor André quando ele veio do Japão em 88, quando retornou do Japão, e desde então vem praticando o estilo Goju-Ryu. Não, o Goju-Ryu, eu me lembro quando ele começou a praticar. Aliás, na época, quando ele começou a praticar essa modalidade, quando ele veio do Japão e trouxe essa modalidade, ele foi até muito criticado aqui, né, na redondeza, por muitas pessoas que falavam que era um karatê assim, que não tinha muito objetivo. Porque naquela época, a moda era Shorin-Ryu ou Shotokan, lembra? Então. Que era, né, o pessoal mais para combate mesmo. O que eu acho muito bonito e muito belo, até eu deixei essa pergunta no ar, você não respondeu no bloco anterior, é a respeito da técnica, né? A beleza que tem os katas. É kata ou
Kati. Kata. É kata? Kata. Kata. Se eu não me engano, no Kung Fu é Kati, né? Isso. Então, é muito bonito, tem uma diferença, é muito técnico, então, né? E é comprido, porque a primeira vez que eu vi um kata da Goju, eu falei, caramba, como é demorado, né? Então, na verdade, os katas, de cada estilo, depende de Goju, Shorin, Shotokan, Echiryu, Vadori, Kyokushin, de vários estilos variados que existem no karatê, no japonês, todo kata ele tem uma história, né? Nós podemos enfatizar o Ikisai Daichi, né? Na verdade, o Ikisai Daichi que ele representa? Ele representa na guerra no Japão, eles não recuavam na guerra de... Então, acontece, o Ikisai Daichi, a história do Ikisai Daichi é o seguinte, sobre o Japão não recuar durante a guerra, né? Então, eles recuavam para aquela parte que estava frente ao precipício, então eles recuavam. Então, cada kata, ele tem uma história dentro da história japonesa, né? Então, isso é muito bonito. Então, cada movimento que está ali, ele tem um porquê, tem um significado, e é onde dá ênfase ao karatê, propriamente dito, né? Professor Carlos, uma pergunta aqui ao nosso convidado. Eu queria que o Luciano lembrasse um pouquinho de quando começou o karatê. Os seus companheiros lá de treino, algum continuou? Será que a grande maioria para no meio do caminho, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas que começaram comigo em 81, então, 80 alguma coisa, né? A maioria continua. Quando eu comecei, vocês terem uma ideia, o professor Maurício era faixa roxa, né? Então, faz um tempinho aí, né? Comecei com essa André Shorin, 82, 83, né? Então, quando ele voltou do Japão, eu continuei com ele. As pessoas que estavam comigo até hoje, eu digo que são, digamos assim, que é o professor João, o Alain, o Aguinaldo tem falando dele, o Aguinaldo falando do professor André, o professor Aguinaldo, o professor Josias da Fabril, fora do professor André, o professor Josias, né? Então, eu digo que bastante gente hoje ainda continua daquele pessoal, tem bastante gente continuando. Eu cheguei a treinar com o André há algum tempo, e assim que ele veio do Japão também, ele veio com umas técnicas diferentes da disciplina, né? A disciplina dele veio muito refinada. Muitos criticaram quando ele veio do Japão, porque... Mas o André sempre foi rigoroso na disciplina, eu me lembro. Mas quando ele voltou... Todo do Japão, meu amigo... Mais disciplinado ainda. Um pouquinho mais... Acho que pegou o ritmo do japonês, né? Totalmente. O japonês ele começa a trabalhar às 5 horas da manhã, para às 10 horas da noite, né? E é hora de parar, porque lá a gente trabalha acho que 12, 13, 14 horas, não é isso? Então, o André, ele teve uma fonte de disciplina quando ele veio do Japão, já era de força disciplinada, muito forte. Então, alguns criticaram o treinamento dele, só que é o seguinte, eu digo que eu faixa branca, eu era faixa branca, eu não, a maioria era faixa branca, todo mundo trouxe resultado de competição, faixa branca, eu tinha apenas acho que 4 ou 5 meses de treinamento, mas também é tudo japonês, então era uma ênfase muito importante. Eu acho que é com isso que se destaca o professor do outro, a disciplina. Acho que o tanto arte marcial, né? Aquele profissional que também é de frente, é uma pessoa séria, a sua associação vai se destacar, né? O que é o mais importante, é o professor ser uma pessoa competente e séria, né, Barbosa? A gente vê muita coisa por aí que é meio que uma aberração, chamar aquela pessoa de professor. É chamado os enganadores, como que é? Os enganadores, vamos dizer assim, né? Os enganadores, os caras aí têm ótimas aparelhagens, ótimas academias, uma boa conversa, mas engana muito bem. E o pior é que engana. Outros nem conversam, não. Nem conversam, né? Me ganham dinheiro e engano, viu? Como tem aluno? Os enganadores parecem ter uma facilidade, porque na verdade o professor que trabalha sério, e é uma pessoa que tem uma boa disciplina, esse não tem muito aluno. Mas o aluno gosta de ser o quê? Bajulado. Você vai no enganador, ele consegue bajular o aluno, fala que o aluno tá bem, né? E acaba... Paga a faixa, dá o exame, toma a faixa. Já pode mudar de faixa, que é isso? Toca o velho. Vamos lá, ou graduação, como seja, né? É mais ou menos isso que acontece, né, Luciano, em todas as modalidades? Eu acredito que sim, porque... E outra, isso enfraquece a arte marcial no nosso país. Não digo só na Baixada, no litoral. No nosso país enfraquece a nossa arte marcial, né? Então, eu acho que... eu tive uma palestra com o senhor Walter Corrêa, da USP, um estudioso das artes marciais, e ele estava falando da importância das artes marciais na educação, na formação. Hoje nos Estados Unidos tem um estudo na Inglaterra também, que em vez de você fazer laboral, hoje você pratica 5 de arte marcial. Kung Fu, Wushu, Aikido, Karatê, escolhe. Então, quer dizer, eles estão vendo que hoje a arte marcial é importante, é muito mais do que o exercício físico.
a criança que pratica arte marcial, ela muda totalmente no seu dia a dia em casa, com os pais, né? Se o professor for digno de ensinar, se for competente para aquilo. A própria história mostra isso, né? Os países que conseguiram ter maior riqueza, maior desenvolvimento cultural, né? Em tudo, foi por quê? Porque se aprimoraram em lutas, não é isso? Em lutas. E porque a luta, na verdade, deixava a pessoa preparada, né? Disciplinava a pessoa a ter horário para comer, para dormir, etc. Então, e o povo disciplinado, o povo realmente se desenvolvia. Aquele povo que não treinava, né, era uma bagunça total. Não é verdade? Vamos aproveitar aqui, Barbosa, para ele convidar o pessoal para o campeonato dia 9 de abril, antes que estoure o nosso tempo. Exatamente. Ah, sim. Estamos convidando o pessoal para estar participando do torneio Professor André, que será realizado no Centro Esportivo Amando Cunha, a partir das 9 horas, tá? Será homenagem ao nosso grande mestre, né? Que infelizmente nos deixou em 94. Uma grande história, com uma grande história no nosso karatê cubatense, no nosso litoral, no nosso país. E deixa o convite para estarem participando aí, tá às 9 horas lá, com o apoio da Liga Cubatense de Artes Marciais. Dia todo, Luciano? Eu acho que dia todo. O dia todo. Teremos 100 categorias. Esse ano o trabalho vai ser um trabalho iniciante, mas o ano que vem vai ser uma coisa muito boa. Muito boa. Bom, e nesse exato momento aqui, o nosso tempo é tão curto, né? Vamos fazer aqui, ouvir as considerações finais do Ari, aluno aqui do professor Luciano. Obrigado pela sua participação. Agradeço o espaço que vocês concederam a gente aí, e que todos estão convidados para ir lá ver o campeonato, que eu acho que vai ser muito bom. Ok. Professor Carlos. Eu queria parabenizar aqui o Luciano pelo trabalho. Obrigado. Né? Mais um que faz um bom trabalho aqui na cidade. E como a gente fala aqui, se não fosse essas pessoas, como é que não seria, né? Nós temos aí grandes exemplos aí. Exatamente. Nós temos grandes exemplos, eu acho que na nossa cidade aí, né? Então, meus parabéns. Gostaria de ouvir também as considerações finais aqui do professor Luciano. Eu agradeço ao programa, a vocês que me terem convidado, e essa oportunidade de estar podendo divulgar o karatê na nossa cidade, e não só o karatê, enfatizar, e também a arte marcial. Ok. Professor Wilson, suas considerações? Agradeço a presença dos convidados e, primeiramente, a Deus, né? Por estarmos aqui nesse mais um programa. Obrigado. Ok. E assim terminamos o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Fiquem com Deus e fique ligado. Até o próximo programa.